O presidente e o eleitor só pensam na economia. Inflação. Inflação. Hoje, você viu aqui na abertura 360 que o índice de inflação desacelerou, mas ela não para. Caiu. Então, em vez de estar subindo 1, subiu 0,47, mas não parou de subir. A grande questão aí, dessa vez, foram passagens aéreas e os preços dos alimentos. E aí, o presidente Jair Bolsonaro, lá dos Estados Unidos, participou virtualmente de um evento com donos de supermercados. E ele pediu o seguinte: eu faço um apelo aos senhores, aspas, tá? Aos senhores, para que tenham o menor lucro possível nos produtos da cesta básica, de forma que possamos dar uma satisfação aos mais humildes. Eu sei que a margem de lucro tem diminuído, disse Bolsonaro, e os senhores já têm colaborado, mas colaborem um pouco mais, é o apelo que eu faço. O presidente pede que os supermercados cortem seus lucros para que ele consiga dar uma satisfação aos mais humildes. Entre os que recebem até 2 salários mínimos, a vantagem de Lula é mais do que o dobro de votos de Bolsonaro. O ministro Paulo Guedes está lá também, e fez nesse evento virtual, né? E disse o seguinte: eu reforço o pedido do presidente. Isso é o Paulo Guedes. Reforço o pedido do presidente. Agora é hora de dar freio nos preços. É voluntário, é para o bem do Brasil. Da mesma forma que os governadores têm que colocar a mão no bolso, o empresariado brasileiro tem que entender o seguinte: devagar um pouco, porque precisamos quebrar essa cadeia inflacionária. O que Guedes está pedindo, reforçando o pedido do presidente, é que os empresários entendam que é preciso frear a inflação para que o presidente possa dar a satisfação aos eleitores mais humildes, segundo ele mesmo disse. Paulo Guedes disse o seguinte ainda: está na hora de os governadores ajudarem o Brasil. Eles passaram 3 anos recebendo dinheiro nosso. Será que não podem ceder dos 180 bilhões que hoje tem em caixa? É 1/3. Isso é excesso de arrecadação. Gente, é impressionante o presidente Jair Bolsonaro, então, pedindo uma coisa que todo empresário morre de medo, né? Cortar lucro para poder segurar o preço. Mas fez um apelo e Paulo Guedes disse que era pelo bem do Brasil. Rapaz, o Yuri Pita já está aqui comigo porque ele tem as fontes dele na Abras e é por isso que essa associação de supermercadistas, e é por isso que você viu ele ali no telefone e ele segue. Yuri fazendo repercussão ao vivo. Yuri, os caras, desculpa eu ir olhar para ele no telão, é que eu já tô acostumada, posso acostumar, eu vou ficar aqui com você assim, bonitinha, vou até arrumar meu cabelo. Ô parceiro, os caras ainda gostaram, pediram para eles cortarem o lucro e eles falaram que ótimo. Bom, ótimo não cortaram, mas houve uma receptividade ali positiva para essa fala do presidente, e inclusive o presidente da Abras, para explicar a Abras, a Associação Brasileira dos Supermercados, João Galassi, disse: olha, a gente lança um desafio aqui de nova tabela só em 2023. O que significa isso? Significa dos supermercados, mas toda a cadeia de varejo aí de produtos alimentícios tentarem conter os preços, se não cortar o que estão lucrando neste momento, pelo menos não fazerem correções. A grande questão é, não vai ter choque nenhum de preço daqui até o fim do ano, a guerra na Ucrânia continua e isso tem um impacto no setor de alimentos, tem impacto no setor energético, afeta o preço do petróleo. O governo está tentando fazer todos esses esforços em relação a diesel, em relação a combustíveis, também para reduzir custo de frete para a economia como um todo. Se isso de fato funcionar, ok, aí é fácil não ter correção. Agora, se essas medidas todas não funcionarem, o que vai ser dessa cadeia toda? Mas, de qualquer modo, essa primeira repercussão diante do que o presidente e o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse para o setor do varejo, ali dos supermercados, houve esse lançamento desse desafio nova tabela só em 2023. Aí é o que eu, você, todos nós consumidores vamos ver na hora de fazer as compras daqui até dezembro de 2022, até o fim do ano. Vamos ver se esse desafio vai ser atendido ou não na prática. Ai, gente, aquele momento que eu vou ficar aqui emocionada. Não que eu não me emocione com a sua presença, né, Yuri Pita? Você sabe que a gente, né? Mas, ai, vem pra cá. Bota ele aqui. Ai, Fernando Bacalhau. Cheguei. Ai,
Ai, gente, nos Brasil. emocionamos em conjunto. O NACA tá aqui, Brasil. NACA, gente, o NACA tá chegando mais cedo. O NACA vai ficar até super mais tarde para não deixar você sem informação de economia. Cara, esse é o tamanho do comprometimento desse cara com você que tá aí. E claro, né, com a minha piscadinha. Amigo, eu te trago sorvete na sexta-feira. Vou cobrar. NACA, cara, e aí, NACA? Cortar lucro para segurar o preço do alimento, que tal? Olha, acho que são 3 pontos importantes dessa história interessantíssima que a gente está trazendo aqui no 360, Dani. O primeiro ponto, eu acho que é a se observar, os preços têm subido não por um movimento de aumento da margem de lucro dos supermercadistas. Agora eu estava olhando, exatamente neste momento, a margem de lucro de 2 grandes nomes do varejo brasileiro, do Grupo Carrefour e do Açaí Atacadista. As 2 empresas têm margem de lucro muito parecida, na casa dos 6%. Ou seja, é um lucro de 6%. Do que eles vendem ali, 6% efetivamente vira lucro, descontados todos os custos relacionados ao que eles pagam para comprar os itens, ao que gastam para vender, funcionários, enfim, 6% é o que sobra, 7% é o que sobra. Essa margem de lucro não tem crescido ao longo dos últimos trimestres, até por causa da inflação. Quando tem inflação, qualquer aumento de preço você perde mercado. Então, os aumentos de preço não têm ocorrido por causa de aumento de margem de lucro, não é isso. Tem acontecido porque os preços dos fabricantes têm subido. A gente trouxe há algumas semanas aqui na CNN que grandes multinacionais como Nestlé, Procter & Gamble estavam anunciando que no primeiro trimestre deste ano tiveram de atualizar tabelas em todo o planeta. E no Brasil não é diferente, porque a gente também sofre com a mesma cadeia de produção, a mesma cadeia das commodities. Para piorar, a gente ainda tem o câmbio aqui que é muito volátil. Agora, uma outra lembrança que esse episódio me traz é um passado recente na Argentina, quando os supermercadistas argentinos fizeram um acordo com o governo para congelar preços ali, para segurar preços. A coisa não deu muito certo. Tinha até uma tabela, na ocasião os supermercadistas argentinos publicaram uma tabela com os itens que não iam ser atualizados. O que acontece? Aqueles itens até realmente não subiram, mas aí passaram a acabar. Ainda, Naca? Tirou a minha pergunta da minha boca. Era governo Macri ainda? Era final do governo Macri. E aí esses itens passaram a faltar no supermercado. Que a gente viveu isso no Brasil, né? Então, assim, tem ali iogurte de baunilha que eu não vou aumentar o preço. Aí eles param de fabricar o iogurte de baunilha e passam a fazer iogurte de baunilha com chocolate. Esse tem, mas é bem mais caro. E foi isso que aconteceu na Argentina. Essa iniciativa privada durou pouco tempo. Então, insisto, não foi por aumento de margem de lucro que a inflação subiu. Foi porque os preços subiram lá atrás na cadeia de produção, são as commodities aumentando em todo o planeta. Segurar a economia na mão, gente, nunca dá certo. Por isso que todas as vezes que se fala a Venezuela, de todos os horrores que uma ditadura tem, e a Venezuela tem, para mim não é não vive sob regime democrático há muito tempo e sob Maduro, né? Mas desde antes, desde Chávez. Mas, assim, esse negócio de tabelar preço, segurar preço no braço para tentar conter inflação ou para, né, garantir um consumo, é uma medida que é muito lançada por governos autocráticos e que não dá certo, não costuma funcionar, porque você quebra a cadeia de produção, ninguém é autossuficiente em tudo. O fertilizante vem da onde? Vem da Ucrânia, vem da Rússia, e lá a inflação está mais alta? Claro, isso custa para o produtor rural, na hora de fazer a safra, e aí ele não pode repassar esse custo. O que você faz? Você quebra a cadeia de produção, passa a não valer mais a pena fabricar, produzir arroz, produzir feijão, produzir soja, porque você não tem margem, você não ganha dinheiro com aquilo. É como se te pedissem para pagar para trabalhar. É mais ou menos isso. Sim. Isso que acontece na Venezuela. Só uma correção aqui, Dani e Yuri. Isso aconteceu já no governo Alberto Fernandes. Perdão, eu disse que foi no governo Macri, não. Já foi no atual governo Alberto Fernandes. O que do ponto de vista político até faz mais sentido. Total. Ter sido já no governo Alberto Fernandes. Agora, uma coisa que tanto o ministro Paulo Guedes como o presidente Bolsonaro têm razão, eles têm razão ao pedir aos supermercadistas, aos varejistas, que negociem, que sentem à mesa com os fabricantes
para tentar não atualizar a tabela de preços. Mas aí é uma negociação que acontece no setor privado entre dois entes. O governo pode pedir. Naka, o espírito desse desafio que o João Galassi lançou é nesse sentido, não é só em relação ao setor deles, supermercados, é toda a cadeia de produtores, fornecedores até chegar no supermercado, até na gôndola, mas é que é isso. É o supermercado que sente, né, que está na linha de frente ali com o consumidor e o consumidor se queixa do supermercado. Mas, de fato, o que a gente está vendo ali da parte do presidente é muito, muito claro esse apelo, porque ele faz essa conexão de não aumentarem a margem de lucro, cortar o lucro para ajudar na reeleição do contexto eleitoral que essa inflação tem, olhando daqui para outubro, né? Embora o desafio seja até o fim do ano, o do setor de supermercados, o que o presidente está almejando é até outubro. Vamos dar uma olhada em como o Bolsonaro fez esse apelo? A gente já tem o trechinho aqui para exibir para vocês. Olha aí. O apelo que eu faço aos senhores, para toda a cadeia produtiva, para que os produtos da cesta básica, cada um obtenha o menor lucro possível, para a gente poder dar uma satisfação a uma parte considerável da população, em especial os mais humildes. Aí ele diz o seguinte: eu sei que a margem de lucro tem diminuído e que os senhores já têm colaborado, mas colaborem um pouco mais. É um apelo que eu faço. E o presidente usa essa palavra, apelo. Vou primeiro com o NACA, vou voltar com o NACA, Yuri, eu vou resgatar aqui exatamente como é que estão os índices da pesquisa Quest que a gente trouxe ontem para explicar por que o presidente está tão preocupado. Mas, NACA, a inflação de alimentos hoje foi o que também impediu que, se você tivesse uma desaceleração brutal da inflação, ainda subiu quase meio ponto percentual no mês de maio, né? Tem só da lista da cesta de produtos básicos, só o preço do arroz caiu nos últimos 12 anos. Todos os outros tiveram aumentos significativos. É daí que vem a preocupação do presidente, né? Ontem, aliás, a gente vai exibir isso daqui a pouco, o Caio Junqueira fez uma entrevista com o senador Flávio Bolsonaro, né, o 01 do presidente da República, e Flávio falou: olha, quem ganha R$400 no Brasil, de Auxílio Brasil, pode passar dificuldade, mas não passa fome. A cesta básica em São Paulo, R$777, valor medido ontem pelo Diese. É por isso, Nakagawa, que a preocupação está tão grande. Sim, porque você tem, então, do ponto de vista dos produtores de alimentos, desses alimentos básicos aos quais o presidente fez menção, você tem dois grandes problemas atualmente, né? Toda a cadeia de produção das commodities tem sofrido com a guerra na Ucrânia, isso tem elevado preços e também gerado alguma restrição na oferta de fertilizantes, isso afeta toda a cadeia. E, para além disso, você tem tido, infelizmente, aqui no Brasil, algumas quebras de safra por problemas climáticos. Então, aquela agenda ambiental, que é tão importante, tão cara à sociedade, ela se apresenta, se materializa num momento como esse, onde a safra acaba sendo interrompida por problemas climáticos. Sobre a pesquisa que ontem me parece o principal item do noticiário econômico e social dessa semana, a pesquisa que mostrou que 33 milhões e 100 mil brasileiros estão em situação de fome atualmente, Dani, a própria pesquisa mostra lá dentro, nos dados detalhados, que 21,5% dos brasileiros que recebem Auxílio Brasil estão em situação de insegurança alimentar grave, ou seja, mesmo com o dinheiro do Auxílio Brasil, aquela residência, 21% das residências estão em situação de que faltam alimentos. Então, é uma situação bastante difícil, o preço dos alimentos, de fato, disparou ao longo dos últimos meses e os mais pobres são os que mais sofrem com isso. Para a gente ter uma ideia, né, a avaliação do governo, Yuri, entre quem ganha até 2 salários mínimos é a pior entre todas as faixas, foi a 52%, dizendo que a avaliação é negativa. Positivo nessa faixa, só 20%, tá? Só 20%. Se você for olhar
intenção de voto, aí a coisa fica ainda mais difícil. Entre quem ganha até 2 salários mínimos, Luiz Inácio Lula da Silva tem 57% das intenções de voto e Jair Bolsonaro 22% das intenções de voto. Essa é a faixa mais numerosa do eleitorado brasileiro e é daí que vem a preocupação do presidente, externada por ele mesmo. Eu preciso dar uma satisfação aos mais humildes. E nessa questão do Auxílio Brasil, Dani, dá para a gente puxar 2 aspectos. Eu estou sem os números aqui, mas puxando de cabeça. Lembrando também que região Nordeste é onde se concentra o maior volume de beneficiários dos programas sociais do governo. Era assim com o Bolsa Família, continua sendo com o Auxílio Brasil e é a região que também o presidente Jair Bolsonaro tem maior distância em relação ao ex-presidente Lula. E aí é uma vantagem de 4 votos para Lula para cada voto de Jair Bolsonaro. Isso, quando a gente extrapola para a pesquisa nacional, a gente está falando de mais ou menos 15 pontos de vantagem para Lula, só com o Nordeste, sem contar as outras regiões do país. Por isso que mesmo o Bolsonaro tendo uma ampla vantagem no Centro-Oeste, tendo vantagem nas outras regiões como o Norte, ou mesmo no Sul, mesmo essas, ontem tinha empate técnico, mas mesmo que ele tivesse vantagem numérica, como são as regiões menos populosas, não consegue compensar essa vantagem tão grande que Lula tem e essa desvantagem tão grande que o Bolsonaro tem registrado na região Nordeste. O mesmo se repete quando há um recorte específico para os beneficiários do Auxílio Brasil. Também não se consegue fazer valer, muita gente tem falado ali dos bastidores, da dificuldade do governo não entendendo por que o Auxílio Brasil não é conectado diretamente ao presidente Jair Bolsonaro. Mesmo que fosse, os R$400 que são pagos hoje não valem mais R$400 que valiam no ano passado. É o problema da inflação, menos em relação aos R$600 do auxílio emergencial de 2020. Então, mesmo que seja esses R$400 são mais dinheiro do que o Bolsa Família antes da pandemia, mas isso já ficou para trás. A memória que esses beneficiários têm era: ganhei 600 na pandemia, que valia muito mais do que os 400 de hoje. Mesmo quando tinha os 300 ali, a sensação é de que os 400 talvez estejam mais próximos dos 300. A sensação é que você comprava mais quando você ganhava R$300 ou R$200 no governo Lula, né? É exatamente isso. Essa percepção, e de novo, reconectando aqueles dados que já há algumas edições o Felipe Nunes da Quest tem dito. As pessoas não têm um problema, por exemplo, no desemprego. O desemprego não é um problema tão lembrado. O que significa isso? As pessoas estão conseguindo trabalhar de alguma forma. Algum rendimento estão tendo. O problema é que a massa de rendimentos está menor e o poder de compra do trabalho está menor. E isso significa a pessoa pensar, olhar e falar: eu estou trabalhando e estou botando menos comida no prato, na mesa da minha família. Isso baixa a avaliação de qualquer governo.